Olá, bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Quero desejar uma ótima semana para vocês também, tá bom? E vamos dar o quê? Continuidade ao nosso assunto. Neste caderno nós estamos falando o quê? Sobre a eletricidade, sobre a energia, as fontes e formas de energias. E hoje vamos focar o quê? Sobre as transformações que ocorrem na energia. Então, vamos lá comigo? E essas transformações de energia, ela pode acontecer o quê? Por um processo de mudanças de uma forma, de uma energia para outra. E nós temos o quê? Um princípio de conservação de energia, que afirma que a energia não pode ser destruída e nem criada. É apenas o quê? Transformada. E vamos ver alguns tipos de energias hoje? Vamos ter a energia elétrica, a energia térmica, a luminosa, a mecânica e a química, isso mesmo. Então, vamos ver detalhadamente algumas observações específicas de cada uma delas. Então, na energia elétrica, a gente vai ver o quê? Que a energia é fornecida por movimentos de elétrons, onde a gente vai ter o quê? A presença de cargas positivas e negativas. E aonde essa energia o quê? Vai estar disponível nas residências, né? Então, aqui a gente tem as torres, né? Os centros de energia, que vai o quê? Chegar até as casas, e nas casas, né, o abastecimento vai chegar nas nossas o quê? Tomadas, e assim a gente vai poder usufruir dessa energia. Nós temos também o que? A energia térmica, que ela vai estar relacionada o quê? Ao aquecimento. E vai ser o que? As principais fontes o quê? De calor, de fogo. Aqui a gente tem o quê? Algumas tochas, tá bom? E aqui um exemplo também de energia térmica e mecânica, onde a gente tem o quê? Um movimento forçando, rotatório contínuo, a presença de fogo e liberando vapor. Aqui a gente também pode observar um exemplo também, antigamente quando se tinha os trens a vapor. Então a gente tem esse movimento repetitivo aqui, mecânico, forçando. A queima poderia ser por carvão, lenha, né? E gerando o quê? O vapor e assim o movimento das carretilhas. Energia luminosa, aonde o que? Eu vou ter o que? A presença da luz, nos dando o que? A claridade, nos tirando do escuro. Então, nós temos o sol, a lâmpada e as tochas também. Outro exemplo vai ser o que? A energia mecânica. Então, aí eu já preciso o quê? De um processo que bruto, dessa força bruta. E essa energia vai gerar o quê? Pelo que? Movimento. Lembra que antigamente a gente tinha as bicicletas que elas ficavam girando, tinha um transformador que desse transformador gerava o quê? A energia, a eletricidade, a gente tinha o quê? As lâmpadas, né? Então era por esse movimento brusco aí. E nós também temos o quê? O movimento da energia do vento, que é a energia eólica. E também a gente vai ter a energia do som, a energia sonora por ondas sonoras. E a gente também consegue ouvir de acordo com umas ondas maiores, outras mais baixas, mais curtas e assim por diante. A energia química, ela está aqui, nesse caso aqui, falando sobre as pilhas, aonde eu vou ter o que? Condutores de energia, esses impulsos elétricos, e vou ter o que? A presença de cargas positivas e negativas. As positivas vou ter os cátions e as negativas o que? Os ânions. Então, com essa troca, né, de cargas, a gente consegue ter o que? Os impulsos e a energia. Nós também temos o que? A energia química, a energia nuclear, né? Que são materiais radioativos, então eles precisam ser muito bem manipulados, porque essa radioatividade ela é muito o quê? Agressiva a nós, os seres humanos. Aqui a roupa de proteção, os IPIs deles. E vamos ter também o que é conhecida como a energia por combustão, que vai gerar o que? O fogo. Então, eu vou ter aqui a presença do oxigênio, a presença do calor, o combustível, e essa reação em cadeia vai gerar essa combustão, que vai gerar o fogo. Então, esse conceito de transformação de energia, ela vai ocorrer o quê? Por uma série de atividades muito comuns. E a gente vai estar aqui
observando algumas do dia a dia de vocês. Por exemplo, o motor do carro, né, converte energia química de gás e oxigênio em energia mecânica devido ao quê? Esse movimento brusco aí. A lâmpada, que altera uma energia química da lâmpada para a radiação eletromagnética, e aí a gente tem o quê? A luz. Os moinhos, o vento, que aproveita a energia do vento. Então, a gente observa muito isso também naquelas hidroelétricas, né? Dos moinhos, que vai se movimentando com essa energia mecânica, e vai o que? Juntamente com a turbina para ajudar, esse movimento vai ser convertido em quê? Em energia elétrica. Os painéis solares também vão transformar a luz em eletricidade, muito econômico também. E vamos ver alguns exemplos dessas transformações de energia. Vamos lá? Então, vamos comigo. A energia elétrica para energia térmica. Como que isso acontece? Vamos observar alguns exemplos bem básicos de aparelhos domésticos que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos o quê? O ferro de passar roupa, o chuveiro elétrico, a geladeira. Então, vai ser o quê? Basicamente o quê? Os eletrodomésticos que nós temos o quê? Na nossa casa, ok? Que vai o quê? Gerar um calor, da eletricidade gerando calor. A energia elétrica para energia luminosa. Então, aí a gente vai estar vendo o quê? O princípio das lâmpadas elétricas, né? Que hoje em dia a gente já se pede para comprar o quê? As lâmpadas em LED, porque ela aumenta o tempo de durabilidade e ela gera o quê? Um consumo menor dessa eletricidade e, consequentemente, vai diminuir o quê? A conta da energia em casa. Fator importante, né? Vamos aprender de economia também. Energia elétrica para energia mecânica. Né? Então, aí eu vou colocar um exemplo bem prático do ventilador. Como é que ele vai funcionar? Essa energia elétrica que vai estar na tomada, né? Quando você liga lá, essa energia ela vai passar o quê? Para o motor. E esse motor ele vai começar o quê? A trabalhar e vai movimentar o quê? As hélices do ventilador. E com isso, o quê? Com a presença do ar, vai produzir o quê? O vento. A energia elétrica para energia química. Isso é um processo já mais industrial, mas, né, de grande escala. Então, com isso, vai ser importante o quê? Na fabricação também de alumínio. E vai ter muitos critérios para poder isso estar funcionando. Exemplo também vai ser nas nossas usinas, nas usinas radioativas, tudo bem? E energia luminosa para energia mecânica. Como é que isso vai? Vamos aqui na apostila coloca um exemplo assim bem bacana relacionado numa ilustração. Imaginando que uma bola de gude em movimento, ela vai o quê? Transferir essa energia para outra parada. Como que isso vai funcionar? Então, vamos colocar isso em grande escala. Por exemplo, o Sol. O Sol ele vai emitir o quê? Uma luz constante, concorda? Então essa energia, ela vai o quê? Com mais algumas explosões solares que a gente não observa, porque isso vai ter que ser uma coisa mais detalhada, vai gerar o quê? Emissão o quê? De partículas. Isso vai formar o quê? Um vento solar. E esse vento solar, nessa teoria, vai o quê? Impulsionar o quê? Os veleiros. Então, vai ser essa energia luminosa. Então, eu preciso o quê? Do mecanismo bruto para gerar essa energia mecânica. Energia luminosa para uma energia química. Como que isso funciona? Gente, isso é muito legal. Vamos falar sobre a fotossíntese. Eu acabei não deixando passar em branco esse conteúdo para falar de fotossíntese. Então, como é que é o funcionamento da fotossíntese? Eu vou ter o quê? A presença do Sol, que é a energia o quê? Luminosa, a presença do Sol, que juntamente com o gás oxigênio, a planta o quê? Vai capturar isso, né? Vai o quê? Gerar energia, gerar a glicose, gerar o alimento para ela e ainda vai liberar o quê? O oxigênio, porque ela capturou do
doar o que? O gás carbônico, o CO2, e vai liberar para nós o que? O oxigênio. Então, isso é o que? Pura reação química. A partir do Sol, ela gerou uma reação química, que, consequentemente, isso vai gerar também o benefício da liberação do oxigênio e do nosso alimento, né? Que a gente se alimenta de plantas. E, com isso, a gente pode falar, associar que nós também realizamos uma fotossíntese. Nossa, mas como a gente, ser humano, planta? Mas vamos lá comigo. No mecanismo que da produção da vitamina D. Lembra o quê? Que nós não somos capazes o quê? De quebrar essa vitamina, essa molécula da vitamina D. Então, para ela ser consumida, a gente precisa o quê? Estar na presença do sol. E aí a gente consegue o quê? Absorver essa vitamina D, que ela é extremamente importante para o nosso organismo, né? Evitando vários problemas inflamatórios, né? De raquitismo, neuromuscular. Ela vai ser muito importante para a saúde dos nossos ossos. E, por último, a energia mecânica para a energia térmica. Como que isso funciona? É como se eu tivesse o quê? Esfregando rapidamente o quê? As mãos. E vão... Aqui, olha, eu estou fazendo aqui. E vocês vão observar o quê? Que ela vai começar o quê? A esquentar, exatamente. Então, esse fenômeno é o quê? Devido ao quê? A esse atrito ocorrendo, vai gerar o quê? Calor. Outro exemplo é quando se eu tivesse o quê? Numa lixadeira, em contato com a madeira. Esse atrito, esse movimento repetitivo e rápido vai gerar o quê? Esse aquecimento. Gente, é isso que eu tenho para hoje, falando sobre transformações de energia, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido pegar esse conteúdo, releio a apostila para que vocês possam responder as atividades, ok? Tchau, tchau!